Fala pessoal, tudo bem? Então, tivemos o fim do primeiro turno, tanto de Série A quanto de Série B, e aqui eu vou trazer um pequeno resumo, né? Não estou no meu cenário, que é a minha sala, que eu costumo gravar lá, estou gravando no meu quarto, mas é só hoje, tá? Não me repetir, eu gosto de gravar com tela um pouquinho maior. Mas antes de falar, uma novidade que eu contei no vídeo do Atlético, muita gente não vê tanto, mas a partir de agora do segundo turno, os vídeos vão ser separados. Como assim? Eu tenho a playlist que é dos times mineiros, que lá eu coloco todos os jogos dos mineiros. Agora vai ser separado. A gente vai ter uma playlist pro Cruzeiro, uma pro Atlético, uma pro Atlético e uma pro América. O dos mineiros, ele vai ficar para vídeos assim, que eu comento mais de um time, eu comento de todos. Mas então, e os outros? Libertadores Sul-Americana já tem a playlist e da Copa do Brasil também. Então, sempre que eles jogarem juntos, tanto que eu até comento que eu gosto de trazer os vídeos juntos, vai ter deles já em um vídeo só. Agora, quando é um tempo de espaço muito grande, igual, sei lá, na Copa do Brasil, o Cruzeiro joga segunda e o Atlético quinta, aí eu faço separado. Mas se é de um dia para o outro, eu faço junto, que aí eu falo das duas equipes juntas e mato de uma vez só o tema, para não ficar picotado, que eu não curto muito fazer vídeo assim. Mas vamos para o que interessa, que é falar sobre como foi o primeiro turno de cada time. Se você não quiser ver de outros times, cada vai ter um cortezinho e vai ter aqui do lado o escudo de cada um. Então é só você. Eu não sei como faz para cortar cada parte do vídeo, ainda estou vendo como faz, mas é só você acelerando e vendo o escudo do seu time. É só esse pequeno aviso, vamos falar sobre cada um então. A partir de agora, a gente começa então falando do Cruzeiro. O Cruzeiro vem primeiro porque entre os quatro, o Cruzeiro é o melhor. O time do Cruzeiro tinha tudo para ser um dos piores, tá? Até pelo início do Brasileirão, poderia ter sido Atlético, Atlético, talvez Cruzeiro e América, ou América e Cruzeiro, ou ambos iguais. Mas um grande fator fez com que o Cruzeiro visse em primeiro. Que grande fator é esse? Arthur Jorge. A vinda do Arthur Jorge mudou completamente o cenário do Cruzeiro. A gente acho que está crescendo muito, principalmente com essa bem próxima aposentadoria do Messi e do Cristiano Ronaldo. Eu sei que são temas nada a ver, mas segue o raciocínio para poder compreender. Com essa aposentadoria dos dois, tá vindo muito times grandes com jogadores comuns ou bons, mas com grandes técnicos. A gente tem igual recentemente, o De La Fuente, campeão com a Espanha. Você pode até falar, mas Lamine Yamal é um grande jogador. Mas não jogou porra nenhuma na Copa. Tem um gol contra a Arábia Saudita, pelo amor de Deus. Tirando o Uruguai, né? Todo mundo tirou uma casquinha da Arábia Saudita. Mas você tem um PSG, bicampeão de Champions, que também tem muitos jogadores bons, que você fala que são bons e tudo, mas que sem o Luiz Henrique você acredita que o projeto não funcionaria, né? Isso é algo unânime. E a mesma coisa para mim acontece no Cruzeiro. O Cruzeiro, diferente de Palmeiras e Flamengo, talvez até só comparado ao Flamengo, não tem um jogador, nossa, um cara que você espera para decidir. Você tem muitos bons jogadores. E por favor, Cruzeirense, não me venha falar de Matheus Pereira e Caio Jorge. São caras que, igual, várias vezes o Matheus Pereira já sentiu jogos e o próprio Caio Jorge já disse que gosta de jogar um esquema de contra-ataque, porque ele não consegue ajudar na construção de jogadas. Então, assim, você tem um tanto de jogador, eu não digo operário da bola, mas uma mistura entre operários da bola e bons jogadores, e com o Tite não dava certo, porque, querendo ou não, sempre o Tite tinha algum jogador que já tinha um histórico de decidir, algum jogador mais relevante, alguém que você podia confiar que decidiria, além de ter criado um que foi o Cássio durante o seu período no Corinthians. Então, quando ele veio para o Cruzeiro e o Cruzeiro não tinha o cara de decidir, que ele tinha vários jogadores que precisava de instruções, porque ele não sabia quem, e ele não tinha um cara que, eu vou fazer isso que vai dar certo, ele tinha caras que precisavam falar o que fazer para dar certo, o Tite quase rebaixou o Cruzeiro. Eu acho que é quase unânime para a torcida cruzeirense que se o Tite tivesse ficado até a virada
do para a pausa, ou melhor dizendo, a pausa para a Copa do Mundo, talvez o Cruzeiro estaria na situação da América ou pior, que o Brasileirão é muito difícil. Talvez seria Cruzeiro e Chapecoense brigando para ver quem seria o pior clube do campeonato. E então, com essa vinda do Arthur Jorge, salvo engano, acho que o Tite foi demitido no empate de 3-3 contra o Vasco. Não lembro se foi 3-3 ou 2-2, mas lembro que foi contra o Vasco. Após essa grande virada, o Arthur Jorge vem, ele ganha de 3-0 do Vitória e perde o segundo jogo de 4-2 São Paulo. Mas tem um grande detalhe que eu coloquei, que nessa derrota para o São Paulo, eu até falei que o Cruzeiro ele foi sentir o segundo gol e o Cruzeiro ainda estava com um a menos. Ou seja, você via que o time tinha um certo mental, que o time tinha uma evolução mental melhor, de acreditar, de poder, porque tinha um treinador que mostrava isso. Não era um treinador que, pelo menos que para mim parecia pro Tite, era tipo, vocês vão lá, se não der certo, acabou. Parecia muito isso, sabe? Parecia, sei lá, igual aquelas frases, aí você vai pro inferno e você fica fazendo as coisas certas para não ir pro inferno, não porque é certo. Com o Tite parecia muito isso. Tanto que eu lembro, acho que foi contra o próprio Coritiba, o time do Cruzeiro perdeu um lance não muito fácil, mas perdeu um lance muito bom. E na sequência o Coritiba cresceu no jogo. Então, eu não lembro se esse eu estou confundido com o do Corinthians. Mas o do Corinthians também é um bom exemplo, que eu lembro mais claro, que o Cruzeiro marca um gol e nisso o Corinthians acha que ele quase marca um gol e o Cruzeiro parece que se perde. E com o Tite aconteceu muito isso. Com o Arthur Jorge, o Cruzeiro tem uma grande virada de chave. Tanto que, assim, de cabeça, eu não consigo lembrar nenhum jogo que você fala, nossa, que jogo horroroso o Cruzeiro, que jogo horrível. Claro que perdeu, claro que empatou, claro que fez jogos às vezes abaixo, mas nenhum jogo que você fala, nossa, que jogo horrível, que jogo horroroso. Não foi igual um exemplo recente, a Argentina, que perdeu praticamente numa partida horrível, horrorosa, sendo desde que se tem registro, a pior seleção numa final de Copa. Então, assim, o Cruzeiro, mesmo nas derrotas, você vê que o time perdeu porque o outro superou a tática do Arthur Jorge. Então, querendo ou não, na minha opinião, a vinda do Arthur Jorge, ela dá uma grande virada de chave para o Cruzeiro, que acho que é quase unânime para os cruzeirenses que sem ele, o Cruzeiro talvez estaria mais afundado no Z4, ou se tivesse trago outro treinador, porque o mercado estava bem ruim, acho que na época até não lembro se o Roger Machado, que hoje está no. Ele, acho que ele ainda tá. Ele foi demitido. Não lembro se ele foi demitido. Comente se o Roger foi demitido, que de cabeça eu não tô lembrando se ele foi demitido. Mas que tinha uns treinadores bem questionáveis. Acho que o melhorzinho era o Renato, e mesmo assim a gente viu que o Renato fez no Vasco. Perdão. Então, assim, o Cruzeiro ele fez um grande movimento de risco, aproveitou até de uma brecha um pouco triste, que era a guerra que estava acontecendo no momento, para trazer o Arthur Jorge, e que baita a contratação do Pedrinho. Tá, e as expectativas para o segundo turno? Eu acho que agora o Cruzeiro ele vai ter um momento de queda de rendimento, principalmente porque o PEC foi confirmada a lesão, que ele fraturou a perna, não era só um corte, foi realmente que quebrou. E o Kaique saiu, o Christian saiu, acho que foram as principais perdas. O restante é um jogador NPC que não faz a menor diferença no elenco. Tirando o Wallace, o restante, qualquer um que fala, você nem vai lembrar que jogava no Cruzeiro. Principalmente que tem muito jogador de base também, como o Bruno Alves e o Janderson. E eu não lembro quando a janela fecha, acho que ela ainda está aberta, acho que ela até estendeu um pouco mais por conta da Copa. Mas acho que o Cruzeiro pode tentar um empréstimo, algo assim. Não sei se vai tentar, né? Trouxe até um volante que é promissor do esporte. Acho que ele que vai ser talvez o futuro. Eu não sei se ele é muito de marcação, mas se for para substituir o Romero, que é um cara que precisa sim de substituto, na minha opinião. Mas o segundo turno do Cruzeiro eu acho que vai ser um segundo turno entre tentar focar na Copa do Brasil e tentar pegar a quinta vaga. Acho que o Cruzeiro talvez ficar em sexto, se não for campeão, pelo menos ir para a pré-Libertadores, eu vejo o Cruzeiro assim. Mas e títulos? Brasileirão eu desconsidero, até se eu fosse qualquer um técnico ou qualquer coisa. Eu ia falar com o Pedrinho. Cara, brasileiro a gente não ganha. Brasileiro, infelizmente, é só Flamengo e Palmeiras, porque
você querendo ou não precisa, para competir contra Flamengo e Palmeiras, você precisa de quase um segundo elenco. E considerando os reservas do Cruzeiro, é papo de brigar para não cair. E os titular, para mim, é papo de brigar para ir para Libertadores. Então, assim, acho muito difícil o Cruzeiro ganhar um brasileiro. Eu acho que para qualquer time, tirando Palmeiras e Flamengo, ganhar um Brasileirão hoje é praticamente impossível. Eu acho que Flamengo e Palmeiras viravam quase um Real Madrid e Barcelona na La Liga, eles intercalando e, sei lá, uma ou duas ou três vezes na década, algum time campeão. E para mim não vale muito a pena ser campeão do brasileiro. Por quê? Porque o Botafogo foi campeão, tá na merda. O rival do outro lado foi campeão, também tá na merda. Você pode falar, mas é questão de gestão. Sim, só que você descobre debaixo dos panos que foi gasto um valor muito grande para você trazer jogadores, às vezes, que bons com físico bom, no sentido de conseguir jogar vários jogos para manter a base do time, para o time não ficar rodando muito o elenco e tudo, que gastou muito e, querendo ou não, quando você. Igual, por que Palmeiras e Flamengo não se endividam? São os únicos times positivos. Porque eles não gastam com base no que eles vão ganhar. O time sempre gasta com base no que ele tem. Por isso que eles conseguem se manter às vezes não, né? Agora recentemente conquistar muitos títulos. Porque eles buscam jogadores baratos, jogadores com fim de contrato e tudo. O Barbosa mesmo do Palmeiras vem com valor abaixo, que ele estava no fim de contrato. Então eles fazem estratégia para economizar e economizando eles conseguem manter um time forte. Enquanto a maioria dos times é tipo é quase igual do Gerson, traz do Gerson 30 milhões, traz igual um jogador paga um salário alto, faz igual com o Dudu, paga acho que 1,5 milhão mais ou menos o Atlético do Dudu, e o cara não joga. Então, assim, é muitos erros. E até o caso igual, às vezes jogadores muito marketing, como o Depay, que o Corinthians agora não tá pagando e nem tá jogando. Então, os times erram muito por contratar com base no que eles vão ganhar para se manter, sendo que esse é um cálculo totalmente errado. Mas Copa do Brasil e Libertadores. A Copa do Brasil eu vejo palpável, porque o único cara, né, como se fosse uma pessoa, o único clube à altura de competir, até o momento eu acho que o Vitória, eu não coloco competir, mas incomoda, mas porque tirou o Flamengo, então a confiança está em cima, mas até vir um jogo pode mudar, porque o que determina se um técnico ele permanece ou não no clube é o brasileiro, não importa a Copa do Brasil. O Palmeiras é o único time que hoje é favorito. Tanto que eu acho que a torcida do Palmeiras está acreditando muito nessa Copa do Brasil. Que curiosamente não vem há um bom tempo. Eu acho que o Palmeiras, eu não sei se nessa década de 20 até agora o Palmeiras chegou a conquistar. Mas assim, o time mais assim que o Cruzeiro tem que ter uma preocupação assim de. Claro, todo clube você tem que ter assim, uma precadência. Você tem que, né, estudar para poder ganhar e tudo, mas eu acho que o único que pode assim falar, o Cruzeiro, quando for enfrentar, falar, fudeu, é só o Palmeiras. O restante é uns times, eu acho que de nível igual a inferior. É um time que você tem que ficar de olho, porque se fizer 1-0 no jogo de volta vai, sei lá, atacar até o técnico e os enfermeiros, todo mundo, até o presidente no gol para não sofrer. Mas de assim, você tá ganhando e ter uma preocupação de tomar gol, acho que só o Palmeiras. Eu coloco o Atlético na cumbuca, mas clássico é diferente. Acho que clássico tem sim uma diferença e tudo, mas de medo mesmo, porque clássico eu acho que ninguém pode entrar com medo, mas o único time que eu vejo que o Cruzeiro ficaria muito preocupado é somente o Palmeiras. Mas acho que é o único palpável. Libertadores, se cair, não é tão ruim. O Cruzeiro começou um pouco tupicando a Libertadores, mas conseguiu ir para as oitavas. Mas como pegou um Flamengo, eu acho que até sair para o Flamengo é melhor. Por quê? Porque se você sai do Flamengo, eu não lembro quem ele enfrenta, mas vamos pôr que é um Penharol, e nas quartas você cai para o Penharol, fica extremamente feio, porque você fica com um clube extremamente limitado. Então eu vejo que cair para o Flamengo é melhor. Eu acho o Flamengo extremamente favorito. Mas é sim um jogo que vai dar muita liga. Acho que independente de quem sair, já sai como favoritismo para encarar o Palmeiras. Sobre o Cruzeiro, é isso. As minhas expectativas ainda estão baixas em relação a título. O único título que eu coloquei até como palpável, que eu sempre falando, é o Mineiro. Porque, para mim, se o time começa muito mal brasileiro, ele pensar em outros títulos é até, eu diria, uma falta de sensibilidade consigo mesmo.
É que nem aquela pessoa que tá comendo só arroz com angu, vê o iPhone novo e fala, não, acho que se eu parcelar dá para comprar. É muita falta de saber onde está. O time tem que se colocar no seu lugar. Acho que para um projeto bom tem que manter o Arthur Jorge. Acho que brasileiro, se faz um projeto a longo prazo, de uns 2, 3 anos para acumular dinheiro e trazer um elenco estável para conseguir. Acredito que Copa do Brasil dá para palpar. Igual se conseguir, daqui 3 anos a gente tem um brasileiro. Em 3 anos, ganhar uma Copa do Brasil, muito bom. Acho que tentar chegar numas quartas ou semifinal da Libertadores também é muito bom. Acho que o problema do Pedrinho, como dono do clube, é que eu acho que ele é muitas vezes torcedor demais. Igual colocou que o time vai brigar vai ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil. Ele não dá uma ideia de projeto. Ele faz muito no popularismo para mim. Então, acredito que o Pedrinho tem que ficar mais maduro e mais atento em relação a isso. No mais, é isso. Acho que o Cruzeiro, acho que praticamente livrou-se da chance de cair. Acredito que se continuar dessa forma, acho que precisa encaixar um pouco o Gabriel Rojas, saber quem vai substituir o Christian, para fazer esse cara que é um meio que tanto defende quanto ataca bem, quase um lateral, um ala, melhor dizendo. E acredito que o Rojas saber trabalhar melhor com ele para ele não ser o novo William. No mais é isso, né? Eu fiz até um vídeo falando do de Cruzeiro atrás sobre as contratações que eu achei de cada um. Não sobre cada uma, mas antes do jogo, um pré-jogo eu fiz. Então, se você quiser dar uma olhada no canal, outros vídeos. Mas sobre o Cruzeiro é isso. Agora irei falar dos outros 3 mineiros que, né, estão bem complicada a situação deles, hein? Então, agora iremos falar do segundo melhor time que está jogando em Minas, que é o Atlético. Um adendo que eu peço é que se você viu a intro e viu a parte do Cruzeiro, se tiver um som de ventilador e a cortina mexendo é porque eu liguei o ventilador e começou a ficar muito quente no meu quarto. Só esse adendo mesmo, por conta de barulho, mas fora isso. Seguindo, vamos falar um pouco do Atlético. Qual que é o complicado do Atlético? O time do Atlético ele começa e parece que ainda está no começo. É um clube extremamente inconstante. Como assim constante? O Atlético é o tipo de time que empata na estreia do Brasileiro contra o Palmeiras, baita resultado e tudo, né? Cria uma expectativa de que o time, né, vai estar sempre competindo. Se perder, vai ser aquele caiu, mas caiu atirando, né? Não vai entregar vitórias fáceis. E, sei lá, um mês, ou quase um mês depois, perde pro Puerto Cabello. Num futebol irreconhecível, num horário horrível. E é isso. Descer um pouquinho a câmera, porque tá pegando muito teto e eu não gosto muito disso. Mas assim, é um futebol, sei lá, muito 880. Muito assim, muito Hugo Neneca. O Atlético transforma o fácil em difícil, o difícil em muito fácil. Então, assim, além das polêmicas do Paulo Brax, eu esqueço o nome do outro diretor e tudo, mas ele também dá umas cagadas. E o primeiro turno do Atlético é muito inconstante. É um primeiro turno que passa uma inconfiança, eu acho que não existe, mas te passa uma insegurança, né, muito grande. Você não sabe como vai ser o Atlético. Claro, não é como é o caso do São Paulo, que o torcedor termina o turno já pensando assim, fodeu, tá tenso, né? Olha, eu não lembro quem fala essa frase, mas tem um filósofo que fala, você olha pro abismo e o abismo tá olhando pro São Paulo de volta. O Atlético não está nessa situação assim, mas está numa situação de, ganhamos, igual vai enfrentar o Palmeiras amanhã. Eu tô gravando o vídeo no sábado, talvez ele vai sair no domingo, porque o CapCut é muito bom de editar, demora quase meia hora para editar. Você faz a edição simples, demora meia hora para carregar. Mas amanhã vamos um pouco ganhar do Palmeiras de 2-0, uma vitória foda. Aí, sei lá, vai enfrentar a Chapecoense em casa e perde 2-0, sei lá, com o Everson dando passe e tomando gol. Sabe? Então, assim, o Atlético é um time muito imprevisível. Não no sentido bom de que você não sabe como. Você sabe que o jogador vai jogar bem e tal, mas qual jogada de efeito ele vai fazer para tentar vencer.
é um time que, sei lá, igual eu falei, ganhando o Palmeiras perde pra Chape. Então, assim, o Domingues, ele tem um certo de culpa, ele não é tão santo e inocente assim, mas boa parte da culpa, né, dessa incompetência vem da diretoria e dos atletas. O Atlético, ele tem muito jogador remanescente, se livrou de muito e tal, mas ainda tem muito jogador, não que cheira a fracasso, mas jogador incompatível com o técnico. Você tem igual um Bernardo, que é quase, para mim tem que ser a posição que era o Kroos, o meio campista que dá passe e tudo. Só que ele fica para correr. Você tem um Dudu que, sei lá, entra já com 3 aqueles balãozinhos de oxigênio, porque o cara já chega morto. Você tem o Igor Gomes, que é praticamente um zumbi. Você tem o Scarpa, que fala que ia jogar e tudo, mas entra em campo, parece já, sei lá, tá no último dia de aviso prévio. Então, assim, o Atlético tem vários jogadores que não ajudam o técnico. O técnico, acho que ele tem um pouco de culpa de não conseguir fazer esses caras jogar, mas boa parte da culpa é tanto do jogador que não quer jogar e dos diretores que não sabem como vender esses caras. Ah, mas os caras ganham muito e tal. Tenta e merece. Então a Arábia chega assim, sei lá, no Algarrafa, que realmente existe, salvo engano é do Catar, fala, ó, tem um cara que aqui ganhou brasileiro no Palmeiras, jogou no Dinamo, voltou, virou ídolo do Palmeiras, tem esse tanto de coisa. E no seu time, pô, ele tem jogado bem e tal, pega uns recortes, faz um DVD só com os melhores momentos dele e tudo, e tenta vender. Sei lá, chega no Gustavo Scarpa, fala, pô, Scarpa, você vai sair sim, não queremos ser aqui não. Se você não demonstra que quer ficar, a gente também não quer você. O Bernardo voltou a jogar bem tudo, mas o Igor Gomes chegar garganta sentir um pouco, acho que é o Igor Gomes fazendo coisa para eu não falar mal dele, mas eu vou falar mal. Igor Gomes, pô, você tá parecendo um zumbi, sei lá, vai jogar no outro canto, vai jogar no Chipre, vai jogar na Bulgária. Não, Bulgária não, que se o cara entrar morto em campo, daqui a pouco ele aparece morto mesmo. Mas, sei lá, vai jogar na Indonésia, vai pra algum canto. Os caras não fazem nada, sei lá, parece que os caras são um fantoche. Menin também se afastou e tudo, mas parecia que ele só ia chegar lá pra xingar funcionário, tipo, ah, faxineira, você tem culpa do Atlético tá quase caindo. Não, mas eu sou a faxineira, não importa, você tem culpa. Os caras não conseguem, sei lá, dar uma solução para os problemas do Atlético. O Domingos, que eu falo que ele tem que recuperar e tudo, mas ele é quase a vítima. Assim, o cara, se ele sair do ano, vai ser totalmente compreensível. Porque, meu Deus, o time do Atlético, acho que se você falar com a zona, é até falta de respeito com as zonas, que deve ser mais organizado que o time do Atlético. E você fala, então, quais são as expectativas para o próximo turno, quem começa, né, no domingo? Se o Atlético conseguir pegar uma vaga para a Sula e, sei lá, ficar em 12º, pelo que está sendo, é um grande resultado. Porque o Atlético, cara, é muito inconstante, dá até raiva. Não com uma raiva tão grande dos dois próximos que eu vou falar, mas assim, dá uma raiva porque o time não consegue manter a constância. Você não consegue ter fio de esperança de que o clube vai pegar uma sequência boa. Você fica até com medo de o clube pegar uma sequência ruim, igual foi aquela época do Filipão, que perdeu 10 jogos seguidos. Você fica como um torcedor com medo disso acontecer, porque o Atlético é muito inconstante. Então você fala, dá para ganhar a Copa do Brasil? Se o Atlético tiver nessa inconstância e nos dias de jogo da Copa do Brasil estiver bem, dá para ir, mas quase caiu pro Ceará. Você fala, mas o Ceará é um time grande, né? Só igual teve aquele caso e tudo. Pô, meu irmão, o Ceará tá brigando para não cair pra Série C. O Ceará, ele praticamente jogou 80, 75, 80 minutos tomando pressão da América. O Atlético quase caiu pro Ceará. Então, assim, o Atlético, ele tem que tentar achar uma constância. Só vai vir o Léo Duarte, que a diretoria falou, mas sei lá, tem que tirar muita gente, trazer da base. Ou se não consegue tirar, o Domingos tem que tentar trazer da base, mas pode argumentar, mas a base não é tão boa, não tem como trazer e tal, mas, pô, mano, é um fio de esperança, porque do jeito que tá, eu não acho que o Atlético caia, porque tem muito time fazendo mais força que ele. Eu acho que dos que estão no Z4, talvez o Remo pode aproveitar o fato de São Paulo, Santos e Inter
Acho que o Grêmio entra um pouco nessa cumbuca, o Corinthians também pode entrar daqui a pouco, que é desses times tá mal e ele sair. Mas, sei lá, Chape, Mirassol, o Mirassol pode também tentar sair, né? Mas não acho que nenhum, ou Mirassol ou Remo deve conseguir sair tudo, mas o Atlético ele ainda não está nessa cumbuca de brigar para não cair. Eu acho que é sim um ano de brigar para não cair, mas não é tão próximo quanto foi os outros anos, né? Igual chegar na última rodada e ter que ganhar de um time para escapar. Acho que não chega a esse ponto. Mas é aquele de você, tipo, o Atlético em 3 jogos fez 1 ponto, agora a diferença da zona é de 6, caiu para 4, abriu o olho, sabe? É aquele negócio de você tá, tipo, como eu posso usar um comparativo? Você sempre tá atento, sabe? Acho que o Atlético é uma temporada de ficar atento à zona, mas não ter medo da zona de rebaixamento. E sei lá como vai ser no próximo ano, porque o time do Atlético é tão inconstante, tão inconfiável, e de novo usando essa palavra que eu não sei se existe, mas usando um português mais coerente e bonito, o time do Atlético não passa uma confiança tão grande quanto os nossos políticos que estão correndo as eleições, que você não sabe nem se o Domingos vai permanecer, porque o Atlético parece que morre mais abraçado com os jogadores do que com o técnico. Você fala, mas o time brasileiro é assim. Não. Quando o time, igual o técnico chega e fala, eu preciso que tire esse jogador para eu fazer o time jogar, eles tentam tirar. O Atlético não, parece que ele fala, não, você tem esses merda aí, faz esses merda jogar, senão a gente não tira esse. Então, assim, você não sabe nem se no próximo ano o Atlético vai ter um técnico. Você fala, todo time é assim. Sim, mas você imagina que ele vai virar a chave. O Domingos você não sabe muito. Em relação a títulos, acho que o Atlético perdeu o único título palpável, que era o Mineiro. Naquela final, que se não fosse a briga entre Cruzeiro e Atlético, seria um dos top 10 piores jogos da minha vida. E Copa do Brasil, como eu falei, né, tá muito inconstante, não sabe se vai estar no dia bom ou no dia ruim. Sul-Americana dá pra ir, mas o próprio time do Atlético não tá ligando, falou que só deve pegar a série talvez nas quartas ou semi, se não tiver tão mal no Brasileiro ainda. E o Brasileirão é praticamente somar pontos para alcançar os 45 logo, alcançando os 45 só faltando os 8 ou 10 rodadas, tentar pegar uma vaga na pré-Libertadores, mas confiar que vai para a Sul. Sobre o Atlético, é isso, não tem muitas coisas boas a se falar, porque o time do Atlético é uma bagunça. E eu acredito, se daqui uns 2 ou 3 anos não se organizar, talvez em 2 anos, eu diria assim, organizar o básico, né? Sei lá, virar um Flamengo ou Palmeiras, mas sei lá, ter um mínimo de organização, pelo menos no elenco, pro cara, você ter o famoso 6 por meia dúzia, porque o Atlético não tem. O Atlético tem, sei lá, ele troca um volante de marcação por um centroavante, para fazer a função de volância de marcação. Então, assim, enquanto o Atlético não se organizar muito nesse sentido, de ter os atletas, o treinador jogar em tudo, eu diria que na década de 30 a gente pode rever o Atlético na Série B. Não é profecia, então o torcedor não entenda mal, mas quando você vê um time indo tão constantemente mal financeiramente, uma hora a conta chega. Tanto que o outro lado da Lagoa, quando chegou, ficou 3 anos na Série B, sendo 2 anos quase caindo para C. A tabela não mostra muito isso, mas foram 2 anos quase caindo para C. Então o Atlético continuando nessa desorganização não é tão absurdo, tanto que o Atlético vem desde o pós-título, desde 22, desde 2023, sempre brigando para não cair. 23 brigou, 24 brigou, 22 eu não lembro se chegou a brigar, né? O City brigou até o final e tudo. Mas vamos por pós-título, o Atlético tá muito mal. É comum do time mineiro e tudo, mas o Atlético tá muito mal. Muito mal mesmo. Então, assim, tem que abrir o olho. O torcedor tem que cobrar. E no mais sobre o Atlético, eu espero que eu esteja errado sobre esse segundo turno, para o Atlético não título e tudo. Assim, igual eu falei no vídeo do Cruzeiro. Mas, assim, tá complicada a situação do Galo. Agora, vamos falar, né, dos times da Série B. Que, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bem, se você está acompanhando todos os vídeos, eu vou fazer junto. Porque, cara, se você ver meus vídeos do Atlético do América, você vê o quão irritado eu faço os vídeos.
E não é brincadeira, eu faço muito irritado os vídeos. Eu vejo a notificação do aplicativo que chega de manhã cedinho pra mim, eu falo, puta que pariu, estragou o meu dia. Como amanhã que tem jogo na América. E por quê? Porque, cara, primeiro que o América, com todo respeito, torcedor, tô tentando ser o mais respeitoso possível, mas o América está uma desgraça. Uma desgraça completa. Pô, o América não tem um pingo de esperança. Se a caixa da Pandora obtém ainda a esperança que ainda há lá, o América, meu Deus. O torcedor do América já aceitou e parece que a diretoria aceitou. Muito jogador tá só para jogar mais uma temporada tudo, só o fim da temporada, melhor dizendo. Mas cara, que time horrível do América. O que mais me deixa irritado do América é que o quê? O América, ele pressiona e marca um gol, depois de muito pressionar. Até aí tudo bem, só que o América ele não consegue manter isso. O América ele não consegue dar continuidade, ele vai se recompor. Normal, tudo bem, tá na situação desesperadora, 1-0 é melhor do que 1-1, ou tomar uma virada. Só que a partir disso, com a América toma gol, eu não consigo entender. Eu até vejo o pessoal da Itatiaia falando que o Roberto Lousa tinha que vir com 3 volantes, ou um volante a mais, porque só deixa o Amaral e ele fica, querendo ou não, muito exposto, né? Ele não consegue ajudar tanto na defesa. Mas eu não acho esse o problema, porque o problema do América é quando todo mundo decide voltar para trás. Esse de voltar para trás, parece que o pessoal desaprende a jogar bola e, pô, é isso que acontece. Toma empate, toma virada. O último jogo mesmo, para quem não viu, se você viu o Cruzeiro e Atlético, ficou com curiosidade para saber como foi o primeiro turno da América e do Atlético, o América conseguiu tomar gol faltando 2 minutos para acabar a porra do jogo. 2 minutos, cara, eu fiquei incrédulo. Eu não vi o jogo, eu vi o VT. Mesmo sabendo o resultado, mano, você fica incrédulo. Você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque, cara, é impressionante como o América desaprende a jogar bola quando vai se recompor. É incrível, cara, que sei lá, os caras se mata, consegue marcar um gol. Acho que ele deveria até tentar pressionar um pouco mais, mas vai tentar jogar no contra-ataque. Esse fica, parece com mais buraco do que quando estão atacando. Parece que o América, quando ele defende, parece que ele tá dando mais brecha do que quando ele tá atacando. É impressionante isso. Dá uma raiva vendo o jogo do América. Porque ver o jogo do América, enquanto muita gente gosta de ver Chaves, porque ri, sabe que vai ter as mesmas piadas, vai rir de novo, o jogo da América é, sei lá, pensa num filme ruim, pensa no pior filme da sua vida, pensa nele, pensou? Agora pense que você todos os dias da sua vida tem que rever ele, uma vez por semana, 2 vezes por semana, você tem que rever esse filme, todas as vezes, vai ser torturante, você vai ficar, meu Deus, que dia de merda. É assim vendo o jogo do América, você já sabe. Inclusive, acompanhando quando eu vi o jogo do Atlético contra o Bahia, que chegava as notificações, quando chegou a notificação do gol do América, eu falei, tá, vamos ver em que momento a América toma o gol do empate. Aí depois tomou o gol do empate, eu me surpreendi, passou nem 2 minutos, tomou o gol da virada. E tomou 1-0 e 1 minuto depois tomou uma virada. Eu fiquei incrédulo, eu fiquei puto vendo o jogo do Atlético, a notificação do jogo do América. E eu fui ver o jogo do América no outro dia para poder gravar. Cara, é irritante. Mas mais irritante do que isso... Alex, você não vai me impedir de gravar. Pare de fazer coisas para minha garganta ficar doente. Que é o Atlético. Cara, o Atlético, ele tá em 11º. Ele está a 3 pontos do G6, que é brigar para subir. E acho que é a 5 pontos do Z4. E o time não joga para vencer, Você tem noção que um time que está a 3 pontos de brigar para subir para a Série A não joga para vencer? Você tem noção do que é ver um time em casa jogando, se defendendo? Antes o Atlético, ele tentava propor jogo, principalmente na época do Ronaldo. E depois que trocou, o Ivan Lucas virou mais um falso 9, o América ainda continuava com isso. Mas depois da derrota do Operário, cara, o Atlético tá me dando raiva, porque é um time que, quando ele propõe jogo, ele marca gol, consegue jogar bem, mas decide se defender. E quando ele decide defender,
o Luan Poli que tem que decidir. Você fala, tá, mas o Luan Poli tá decidindo, qual que é o problema? O problema não é você ter um goleiro decisivo, o problema é o goleiro ser o decisivo. O problema não é você ter um goleiro bom, o problema é o goleiro ser o bom. Aí você tá falando, não, mas você tá falando muita merda, seja mais claro. O problema é, por exemplo, se o Atlético contra o São Bernardo, perdão como exemplo, tivesse tomado a virada, o Luan Poli seria o menor dos problemas. Você tem noção o que é, às vezes, sei lá, Vascaíno vai entender. Se tem um Vascaíno me assistindo, você vai entender. O problema é quando, por exemplo, se o Atlético perde em algum momento de 4-0, você sabe que o Luan Poli não foi o problema. Tem noção do que é você ter um time que às vezes pode tomar 4, 5, 6 gols? O seu time pode tomar isso. E você vai ter, se você não viu jogar, ciência que o goleiro não deve ser tão culpado? Quer dizer alguma coisa, não? O jeito que o Alex joga me irrita, porque em casa, cara, o Atlético tá pegando o que ele faz fora de casa para jogar em casa também. Claro, trouxe vitória, mas cara, você fica muito refém de uma, duas jogadas dar certo. Eu até cobrei, né, assim, que no próximo ano, se o Alex não fazer o time propor o jogo, tem que demitir. Nesse fim de ano ainda dá para manter o time da Série B e tudo, mas, cara, que postura covarde, covarde, covarde. Foi até título do meu último vídeo. Às vezes o futebol presenteia os covardes, porque o Atlético tá jogando de forma covarde. Eu até falei, fora de casa tudo bem, porque 1 ponto e 3 pontos, ou 1 ponto e 0 pontos, 1 ponto vale, sabe? 1 ponto fora de casa é ok, né? Ninguém vai te matar por ter conseguido 1 ponto fora de casa, mas você jogar com a bunda na parede em casa e quase perder, porque a sorte do Atlético é que o São Bernardo morreu, e aí sim, que ele, no momento que ele cresceu, ele marcou o gol. Mas quando o Atlético voltou a se defender, o São Bernardo a atacar, o São Bernardo poderia ter empatado e virado. Você tem noção disso? Assim, é imperdoável o que está acontecendo na Série B. Hoje em dia, para mim, fazer vídeo de Série B é torturante. Eu até comecei a fazer porque eu fico muito dó. A mídia faz o quê? 5 minutos do América, esquece que o Atlético existe e faz um programa de meia hora do Cruzeiro e meia hora do Atlético. Eu fico com dó, né, dos times. Inclusive, parabéns do Uberlândia que conseguiu segurar o 2-0, tomou um gol da Portuguesa e vai para as quartas. Está a um jogo de subir para a Série C e temos um representante da Série C. Se tiver, talvez eu consiga trazer os jogos dele, porque da Série C é mais acessível que Série D. Porque, meu Deus, quando eu fazia os vídeos da Série D bem no comecinho, que tortura era achar o jogo. Mas isso é papo para outra coisa. Mas voltando a Atlético e a América, cara, é triste. É triste ter que fazer vídeo dos dois, porque você sabe exatamente o que vai acontecer. E não é bonito, não é belo, não tem jogada, sei lá, não tem grandes chances, é muita bola para fora, é muito ruim fazer o vídeo dos dois. Cara, é extremamente desgastante. Mas para finalizar, o que esperar dos dois? Acho que o Atlético vai ser isso. Talvez ele desça um pouco mais. Acho que ele pode acabar entre 14º a 11º, na melhor das opções. Não acho que ele vai crescer muito, principalmente pelas contratações, porque os caras trouxeram o reserva do Ribamar para ser o centroavante, para substituir o Ronaldo Tavares. Você tem noção do que é você vender um cara de 18 anos pro Benfica e o seu reforço ser um atacante reserva do Ribamar? Ah, mas e a situação na América? Cara, eu falei no vídeo é porque eu faço os pré-jogos dos times no final do vídeo do jogo. Eu não lembro quem o América enfrentou, não lembro se foi o Ceará ou Londrina, não lembro a sequência dos dois, mas eu lembro que ele empatou contra os dois. Acho que foi o Ceará, antes da derrota pro Avaí. Eu falei, se ganha, ele vai a 12, então dá pra sonhar, porque a diferença seria entre 8 a 9. Que acho que na última rodada o Botafogo enfrentou o Londrina e alguém ia pontuar. Não lembro se foi nessa sequência, mas a diferença ia ser pouca. Dava pra sonhar? Dava. Difícil? Difícil. Aí o América toma uma virada em 2 minutos. Faltam 2 minutos melhor para acabar o jogo. Então, assim, o América tá na Série C. Se o Uberlândia não conseguir ir para a Série C, vamos ter o América como representante. Então, assim, desculpa o torcedor, é triste, mas se o América, eu acho que a disputa do América é para não ficar atrás da Ponte Preta, que
extremamente feio, já que os jogadores deram entrevista da Ponte Preta falando, o William Post ele melhor diz, falando para todos os atletas que praticamente eles só estão lá porque não receberam sondagens de clubes. Assim, pelo menos melhor, né? Porque não adianta você sair da Ponte Preta para passar fome no Cianorte. Então, assim, cara, a situação da América é triste, é complicada e é tentar renascer em meio ao inferno. A situação da Atlético não é triste, mas é complicada e para mim é muito triste. Um time que eu particularmente gosto, tenho até uma blusa deles, ver que eles estão jogando futebol tão medíocre. E qual que é a diferença desse para a Argentina? A Argentina pelo menos ganhava, né, com algum gol bonito, com alguma jogada bonita. O Atlético depende muito da sorte. No mais é isso. A gente se vê agora, né, amanhã. No caso, o vídeo deve estar saindo de madrugada no domingo, mas a gente vai se ver para fazer o pré-jogo das outras equipes. Eu vou tentar fazer um vídeo separado sobre a novidade que eu quero tentar trazer para o mês de agosto. Mas, no mais é isso. A gente se vê confirmado nos pós-jogos. Mas, quem sabe durante a semana a gente não se vê para relatar outras coisas.